Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 15 a 18. Daqui uma semana, próximo domingo, nós estaremos celebrando, em todos os lugares do Brasil, porque em outros países eles comemoram em dias diferentes do nosso, mas aqui no Brasil nós celebramos no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Então, na próxima semana nós estaremos celebrando o Dia dos Pais. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, já como preparação para esse momento, com o tema: filhos precisam ou clamam por pais. Diga comigo: filhos clamam por pais. Vamos ler esse texto. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar pelo telão. Gênesis capítulo 2 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até aqui vamos orar. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai bendito, te damos graças por essa palavra, é a tua palavra. E eu te peço que o Espírito Santo, que a inspirou, também nos ajude a entendê-la hoje, a recebê-la no Espírito, e sejamos alimentados, sejamos abençoados pelo pão celestial, que é a tua palavra. Enquanto o Senhor cerca esse lugar com anjos do Senhor, repreendemos agora todo o mal, todo ataque nesse lugar, todo espírito de distração, de dispersão, seja agora repreendido. E o Senhor impregna essa atmosfera, esse ambiente da tua presença abençoadora, em nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. Essa relação, de pai e filho é uma relação que começou na eternidade. Aliás, ela não começou, ela já existiu sempre, porque Deus não começou em nenhum momento. Ele é a razão de todas as coisas. Então, esse relacionamento entre pai e filho começou com Deus o Pai e Jesus Cristo, seu Filho. Eles existiam e existem desde a eternidade. E quando falamos de pai e filho, falamos de um relacionamento muito, muito especial. Eu sempre lembro, quando falo sobre isso, daquela história dos dois doidos, que estavam juntos, e um chegou para o outro e falou assim: rapaz, eu descobri que eu sou Jesus. Aí o outro falou assim: como? Tu, Jesus? Tu não está vendo que tu não é Jesus? Isso é verdade. Eu descobri, tive uma revelação, sou Jesus. Ele disse: tu está doido, rapaz? Tu não está vendo que isso não é verdade? Tu não é Jesus. Disse: quem foi que te disse isso? Ele disse: foi Deus. Aí o outro doido falou: eu nunca disse a você isso, não. Mas o Dia dos Pais, irmãos, deve ser um dia muito especial. Um dia em que nós vamos prestar uma homenagem, a uma pessoa que investiu ou continua investindo na nossa vida, de dar honra, de reconhecer o valor e presentear aquele que, com amor, com dedicação, com muito trabalho e muitas vezes com muito prejuízo e renúncia, não vamos falar prejuízo, mas renúncia das suas próprias posses, dos seus recursos, para dar o melhor a seus filhos. Para outros, entretanto, eu creio
É possível que esse Dia dos Pais não tragam muito boas lembranças. Talvez são memórias que trazem consigo a dor do abuso, do abandono, da rejeição, ou da incompreensão, ou palavras que feriram no passado, das quais é melhor esquecer. O fato é, seja como for, que todos nós temos uma relação direta com essa figura chamada pai. Seja qual for sua história, você tem uma relação forte, marcada para sempre na sua existência com o seu pai. E dentre tantos atributos que Deus tem, um desses atributos é o atributo de pai. A Bíblia diz que Deus é pai. Há centenas de referências a essa figura de pai nas Escrituras Sagradas, e muitas delas se referem à figura de Deus como pai. Não é sem razão, portanto, que o inimigo deseja destruir essa relação. Ele deseja interromper essa relação, destruir os relacionamentos entre pais e filhos, porque o diabo conhece a Bíblia mais do que a gente. Ele conhece o último versículo do Antigo Testamento, o último versículo. De todos os 39 livros do Antigo Testamento, o último livro, o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, diz o Senhor, e fira a terra com maldição. É curioso, irmãos, que a última palavra do Antigo Testamento seja uma palavra negativa, maldição. Por que será que o Espírito Santo instruiu o profeta a terminar o seu livro dessa maneira? Eu creio que quando o coração dos filhos estão convertidos ao coração dos pais, a Bíblia diz que a bênção acompanha. A bênção acompanha o coração, a vida dos filhos nos pais, quando eles estão convertidos. Também o contrário é verdade. Quando os filhos ou os pais se encontram ou guardam ressentimento, ira, inimizades, falta de perdão, é simples assim, a maldição vem sobre a terra. Infelizmente, a maldição tem vindo sobre a terra. Olhamos ao nosso redor e vemos as consequências dessas maldições que vão sendo liberadas sobre as nossas gerações, porque o vácuo deixado pela falta da bênção abre espaço para essa maldição. A maldição vem sobre a terra porque nós temos abandonado a cultura da bênção. Nós temos trabalhado aqui fortemente nessa igreja. Há muitos anos que vimos trabalhando, temos trabalhado para solidificar, construir, edificar famílias que compreendam os princípios e os valores pelos quais uma família funciona. Quando nós ignoramos os valores ou os princípios pelos quais a vida funciona, nós não podemos ignorar as consequências, porque elas são automáticas. Corações convertidos uns aos outros significa corações perdoados, significa corações edificados através do perdão, e esse é o único remédio, e é um remédio que funciona. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida frutífera, se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter um negócio abençoado, se você quer ter um trabalho abençoado, se você quer ter relacionamentos abençoados, libere, tome esse remédio que funciona, chama-se perdoar e ser perdoado. É um grande mau negócio reter o perdão, especialmente quando falamos dessas figuras de autoridade na nossa vida. É claro que nossos pais podem ter falhado conosco. Aliás,
é da natureza humana falhar, sim ou não? Aqueles filhos que acham que nunca vão errar, espere só para ver. Todos nós erramos, não porque queremos errar, mas erramos. E todos nós precisamos da graça, precisamos do favor do Senhor e precisamos do seu perdão. A boa notícia é que o nosso Pai Celestial jamais vai falhar conosco. Deus jamais vai falhar com você. Diga para o seu vizinho, Deus nunca vai falhar com você. Porque, afinal de contas, irmãos, a fonte da bênção, nós sabemos, não é os nossos pais. A fonte da bênção é o Senhor. Diga amém. A fonte da bênção não seca, a fonte da bênção não para. A fonte da bênção é o Senhor. A fonte verdadeira é o nosso Pai Celestial. Por isso que a paternidade e a honra e o perdão são capazes de cobrir multidões de pecados e de falhas e liberar a bênção sobre a terra. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que quanto mais a gente avançar nesse processo de perdoar e ser perdoado, de abençoar nossos pais e abençoar nossos filhos, mais a terra vai ser curada, mais a terra vai ser liberada dessas influências malignas que a gente tem visto por aí. Por isso, que antes de criar uma família, antes de criar uma mulher, Deus criou o homem, Deus criou o marido e Deus criou o pai, porque Ele é o primeiro responsável por essa estrutura familiar. Antes de Adão receber Eva, Adão recebeu algumas coisas, algumas tarefas. Adão foi treinado antes de qualquer família chegar, de Eva chegar, de os filhos chegarem. Porque você, homem, foi escolhido por Deus para ser o líder. E sabe o que significa ser o líder? Servir, ministrar sua esposa e seus filhos, ser o primeiro que se levanta, é o que se levanta mais cedo, é o que pega mais peso, é o que se apresenta. Se alguém tem que fazer alguma coisa, é você que vai fazer. Vai dizendo amém aí, mulher, amém? Se alguém tem que carregar algo, é você que vai fazer. Se alguém tem que renunciar a algum direito, você começa por você. Se alguém tem que primeiro abrir mão de algo, você é o primeiro que abre mão. Isso significa ser líder. Isso significa ser aquele que dirige a família. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Pelo menos as mulheres dêem glória a Deus. Portanto, esse texto é fantástico, é um texto maravilhoso. Ele nos revela a intenção de Deus, a estrutura que Deus montou. Gênesis capítulo 2, versículo 15, começa dizendo que tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden. Diga comigo, jardim do Éden. Acredite, isso existiu, é verdade. Isso não é uma miragem, isso não é um conto de uma carochinha. Tem muita gente contando, dizendo que isso é bobagem, que isso é invenção da cabeça de alguém. Pode apostar que existiu. E eu posso provar para você. Eu não vou fazer isso agora, porque não é aula de criacionismo. Mas Deus tomou então o homem e colocou no jardim do Éden. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, e em relação aos pais, é que um pai deve comunicar a necessidade de se ter um relacionamento com Deus. Diga comigo, um pai deve comunicar a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Homem, você foi estabelecido como líder para gerar na sua família, para dar direção para a sua família, para apontar o norte para onde as pessoas da sua família devem ir. Você foi chamado para estar nesse lugar que é também chamado de um lugar da presença de Deus. O jardim do Éden é também traduzido como o jardim das delícias. É traduzido também como um lugar de deleite. A Septuaginta, que é uma das primeiras traduções do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico inicialmente, mas lá pelo século III ou II antes de Cristo, eles traduziram a Bíblia Sagrada do hebraico para o grego, chamado de Septuaginta, porque 70 sábios foram contratados para traduzir a Bíblia.
ela traduz Jardim do Éden como parque dos deleites e também como um lugar de um relacionamento com Deus. Portanto, Deus colocou Adão no Éden para que ele experimentasse um relacionamento com Deus. Antes de um homem ter uma mulher, antes de um homem ter filhos, antes de um homem ter uma família, ele precisa ter relacionamento com Deus. É por isso que tem tanto filho abandonado por aí. É por isso que tem tanta coisa quebrada por aí, porque os homens não percebem que a vida funciona com princípios. Se você quebra o princípio, você se quebra. Há muita gente quebrada hoje, vivendo de ansiedade, de dor, sofrimento, se sentindo rejeitado. Por quê? Porque um homem decidiu ter uma mulher ou fazer um filho antes de ter um relacionamento com Deus. Um homem sem viver na presença de Deus não funciona. Um homem sem ter a experiência de andar na presença de Deus, ele não vai funcionar bem. Ele não vai entender a vontade de Deus, como Noé conheceu a vontade de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé andava com Deus. Noé andava tão próximo de Deus que ele conseguiu ouvir, ele entendeu. Deus deu a ele a planta de uma salvação que haveria de acontecer poucos anos depois. Ele construiu uma arca, e o relacionamento com Deus, portanto, nos revela, como revelou a Noé, a planta através da qual você pode construir algo que vai salvar você e a sua família. Infelizmente, tem muita gente naufragando na vida, porque não consegue compreender que Deus já criou uma planta, Deus já tem uma arca para você. Deus já tem uma arca para salvar você e a sua família, diga amém. Segundo lugar, um pai deve comunicar um senso de propósito. Todo pai tem essa missão. Felizmente, muitos pais não entendem isso. Eles não têm noção de que eles têm uma tarefa de incutir nos seus filhos um senso de propósito. O que é ter um senso de propósito? É ter um senso de missão. Todos nós somos construídos com um desejo ou com uma característica de uma missão. Deus colocou, o versículo 15 ainda do texto que lemos, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para, está falando de propósito, para o cultivar e o guardar. Portanto, Deus não colocou o homem lá no Éden e disse, agora vai aí desfrutar das frutas, né? Vai armar uma rede, porque nordestino gosta de rede, né? Eu creio que Adão devia ser um nordestino. E vai lá ficar se balançando numa rede, pegando as uvas, né? E na sombra, na água fresca. Não, irmãos. Só por isso aqui você já sabe que tem alguma coisa que é mais do que isso. Cultivar e guardar é um propósito. Deus colocou Adão dizendo, olha, tem um propósito, você está aqui, mas você tem responsabilidade. Todas as pessoas precisam entender que estão nesse planeta e precisa ter responsabilidade. Elas acham, muita gente acha que está aqui e não sabe por que está, caiu de paraquedas. Não, Deus colocou o homem com esse propósito. Adão sabia exatamente o que ele deveria fazer. Você deve saber, homem. É o que eu quero falar para os homens hoje. Essa figura que está, o diabo está doido para extingui-la. Você, homem, foi construído, foi desenhado para saber exatamente o que você deve fazer. Não é possível, irmãos. É muito triste, é muito desencorajador ver alguém que passa a vida toda e não sabe para que existe. Ele acha que só existe para pagar conta e pagar imposto. Você existe para mais do que isso. Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Quem vai dizer amém aí? Portanto, antes de o homem ter uma família, antes do homem ter filhos, antes do homem ter uma esposa, Deus deu a ele um propósito, Deus deu a ele uma visão. Todo homem tem que ter uma visão. Você tem que ter algo para onde você olhar. Você precisa saber que homens foram construídos para perseguir um propósito. Você já viu uma bobagem que contam por aí?
que a mulher faz 40 coisas ao mesmo tempo. E homem só consegue fazer uma de cada vez. Já viu isso? Ah, que bobagem. A mulher só fala tudo, ela está mexendo na panela, ela está escutando aqui do lado o fone de ouvido, não sei o quê, ela está do outro lado escutando a TV que está ligada, ela está balançando com esse pé aqui, o bebê que está chorando, e ela já está fazendo não sei o que lá, e ela assovia e canta ao mesmo tempo, e não sei o que lá, e que bobagem. Não faz nenhuma dessas coisas bem feitas. Eu sabia, isso foi de propósito, para acordar vocês. Claro que ela faz muito bem feita. E o homem sabe fazer isso? Se ele tentar, eu acho que ele consegue. Mas por que ele não faz? Eu vou te dizer por quê. Brincadeiras à parte. Até porque está gravando e transmitindo ao vivo, né? Espero que não tenha nenhuma feminista olhando isso e ficando endemoniada do outro lado. Isso é brincadeira. Sabe por que o homem, ele está fazendo alguma coisa, e você, mulher, às vezes fica achando que ele pode fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Não é que ele não pode, é porque o senso de propósito do homem é um negócio forte. Quando ele está fazendo uma coisa, ele quer fazer bem feita. Ele quer fazer melhor. Ele não quer perder nada. Gostaram, né, homem? Isso estava planejado também, porque eu vou bater muito em vocês hoje. Aí eu tenho que tenho que melhorar. Tem que dar uma bolachazinha para você. Depois a gente vai, né? Por quê? Porque o homem foi construído por Deus para ter esse senso de propósito, esse senso de missão. Agora, a pior coisa do mundo é ter uma mulher casada com um homem sem propósito, que não sabe o propósito para o qual ele existe. Uma mulher casada com um homem que não sabe qual é a visão dele. Ele não sabe para onde está indo, ele não sabe o que ele está fazendo na vida. Por isso que eu oriento as moças aqui nessa igreja, antes de você se casar com um homem, não pergunte, a primeira pergunta não é quanto você ganha. Tem que perguntar também, porque amor não vive de brisa. E amor não paga conta, nem aluguel, nem faz feira no supermercado. Tem que ter provisão, é verdade. Mas a primeira pergunta que você deve fazer, viu, querida? Pergunte para ele, qual é o seu propósito na sua vida? Você vai para onde? Porque um homem que tem um propósito, sabe para onde está indo, e você vai perguntar para ele, e você vai saber se você quer ir junto com ele ou não. Mas um homem que não sabe para onde vai, não é que você vai? Não sei. Estou indo aí com a galera. Qualquer lugar está bom. Porque todo homem, irmãos, precisa estar engajado numa missão. Por isso que ela precisa perguntar ao homem antes de se casar. Por quê? Porque homens, escute isso, homens sem propósito definido, homens sem uma visão, homens sem uma missão, sem um senso forte de missão na sua vida, são facilmente distraídos. Homens sem um senso forte de missão têm grande dificuldade de se manter disciplinado e fiel. Não justifica, mas explica muitas vezes a infidelidade de alguns homens, porque eles se tornaram volúveis, porque eles não têm missão na vida, então qualquer coisa serve. Seu marido precisa ter esse senso de missão. E você, homem que está aqui, se você nunca teve isso, nunca foi claro para isso, está em tempo de você ter hoje. Vai perguntar para o Senhor, Senhor, para onde é que o Senhor quer que eu vá? E estabeleça esse rumo na sua vida, porque isso vai te manter disciplinado e fiel a um propósito. Homens foram construídos para ter um propósito. Diga amém. Terceiro, um pai deve comunicar a bênção do trabalho. Diga aleluia. Versículo 15, ainda mais uma vez, diz: Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar. O que é cultivar? Não é apertar botões somente de mandar os animais fazer o trabalho. Cultivar, irmãos, tem a ver
com planejamento, tem a ver com esforço, tem a ver com ação, tem a ver com proatividade, planejamento prévio. Para cultivar, para produzir, para fazer alguma coisa acontecer, você precisa planejar a sua vida. Portanto, antes de qualquer coisa, antes de ter uma família, antes de ter antes de ter filhos, antes de ter uma esposa, você precisa ser capaz de comunicar essa bênção do trabalho. Irmãos, vivemos numa sociedade que deplora o trabalho. Infelizmente, muitas nações, por que não dizer a maioria ou todas as nações da América Latina têm esse senso errado de trabalho. Que trabalho para eles é uma maldição. Trabalho para muitos deles é a maldição de Adão, porque foi expulso do paraíso, agora você tem que trabalhar. E aí qual é o alvo de muita gente? É o quê? Um dia deixar de trabalhar. Claro que é bom se aposentar um dia, né? Glória a Deus, que não seja aos 80 anos de idade, mas todo mundo que se aposenta e para de trabalhar morre mais cedo, porque você não foi construído para ficar parado, nem que seja, vai ajudar alguém, ser voluntário em algum projeto social, mas faz alguma coisa, trabalha, vai usar a sua capacidade que você tem. Irmãos, o trabalho é uma bênção. Descobrimos que o trabalho é a maneira pela qual você adora a Deus. Diga amém, porque fica mais fácil para você amanhã se levantar mais cedo e dizer, Senhor, eu vou adorar o Senhor hoje com o meu trabalho. Trabalho, irmãos, não é só a maneira pela qual você paga as contas. Todo homem foi construído por Deus, foi desenhado pelo Criador para ser esse provedor através do seu trabalho. Quando você se levanta com fé, confiando em Deus, você diz, Senhor, eu vou me levantar e o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai me ajudar a ir para o lugar certo. Eu vou me levantar e o Senhor vai abençoar aquilo que eu puser as mãos, Deus vai abençoar. Você recebe isso em nome de Jesus, amém? Agora você precisa se lembrar de Ló. Foi o que Ló fez quando Ló se separou de Abraão. No dia que ele se separou de Abraão, começou a derrocada de Ló. E quando você vai ler a história de Ló, o livro do Gênesis, você percebe que logo que ele se separou de Abraão, seu tio, a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Sodoma haveria de ser destruída pouco tempo depois, debaixo de muito fogo e enxofre. Ló revela então, a partir dessa atitude, o seu materialismo. Ló era uma camarada que gostava das coisas boas, né? Quem é que não gosta, né? Ló é uma pessoa que, diz a Bíblia, que ele olhou, o seu tio falou assim, olha, a gente não tem mais como caminhar junto, os seus pastores são muitos, suas ovelhas são muitas, os meus também, a gente precisa se separar e vai cada um para um lugar. E Abraão falou, você escolhe, para onde você for, eu vou para o outro lado. E diz a Bíblia que Ló olhou as campinas verdes das campinas do Jordão, aquele vale bonito, e ele falou, eu quero para cá, eu vou aqui para as campinas. Ok, Abraão foi para o outro lado. Sodoma não era um lugar apropriado para Ló criar a sua família. Sabe, queridos, mesmo sendo responsáveis, temos que trabalhar, temos que caminhar. Não podemos tomar as decisões da vida tendo a cobiça como uma fonte ou como fundamentos das coisas materiais. Nós precisamos decidir, primeiro confiando em Deus, ouvindo a sua voz e sabendo que mesmo que você vá para um lugar diferente de Ló, Deus vai te abençoar onde você for. Porque a bênção não está nos lugares, a bênção está em você. E para onde você for, Deus vai abençoar a tua vida. Quem recebe, diga amém. Portanto, um homem que não gosta de trabalhar, não pode assumir uma família. Um homem precisa gostar de trabalhar para poder assumir a responsabilidade de uma família. E aí, moça, você não vai perguntar para seu futuro pretendente se ele gosta de trabalhar. Você vai observar a vida dele, se ele gosta de fazendo e não só dizendo. Se ele é alguém diligente,
se ele é alguém que tem um planejamento, se ele é alguém que está caminhando, que está se esforçando, que está investindo, porque é assim que as coisas funcionam. Nós não sabemos o futuro, mas nós podemos manejá-lo. Nós não conhecemos o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe, mas você pode semear para colher no futuro. Quem está entendendo, diga amém. E por último, primeiro, como foi o primeiro que nós vimos, quem se lembra? Um pai deve comunicar a necessidade de se ter um relacionamento com Deus. Segundo, um pai deve comunicar um senso de propósito para a sua família. Terceiro, um pai deve comunicar a bênção do trabalho para a sua família. E por último, em quarto lugar, um pai deve comunicar a palavra de Deus para a sua família. Versículo 16 do texto que lemos diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembre que aqui Eva nem existia ainda. Não existia filhos, não existia família, só existia Adão, e toda a criação havia sido terminada. Isso significa, amados, que o homem precisa assumir o papel de ser o principal discipulador da sua família. Como é que você faz isso? Pelo exemplo. Como é que você faz isso? Ensinando. Como é que você faz isso? Dando direção. No dia de domingo você fica em casa, assistindo os gols da rodada, ou o jogo do seu time principal favorito, porque coincidiu com o culto e você fica em casa, seus filhos olham isso e falam assim: o mais importante é o futebol para ele. Não é assim? Conheci um irmão que era tão apaixonado por corrida de Fórmula 1, que na igreja dele tinha os cultos, era pela manhã. E ele, no dia que tinha corrida de Fórmula 1, ele não ia para a igreja. Ele não podia perder, né? Sabe, irmãos, um homem de verdade vai conhecer os mandamentos de Deus. O homem de verdade vai meditar e conhecer a palavra de Deus para ter o que ensinar e saber por onde andar. Infelizmente, tem muitos homens que delegam isso para a mulher, delegam isso para a esposa. Ensinar os filhos é a esposa que faz. Levar os filhos para a igreja é a esposa que faz. Você, homem, foi desenhado com esse perfil. Nós precisamos de pais que estejam dispostos a assumir a responsabilidade de disciplinar e discipular a próxima geração. Tem algum pai aí que vai dizer amém? Não podemos ser como Eli, irmãos, o sacerdote. Eli era um sacerdote no tempo dos juízes, no tempo de Samuel, o profeta. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 2 em diante, que os filhos de Eli eram maus, os filhos de Eli eram malvados, eram depravados, e ele não os repreendeu. É sua responsabilidade, pai, repreender seus filhos quando for necessário. Muito pai com medo, não, já vi, tem muita culpa no cartório, né? Porque são pais negligentes, muitas vezes, não estão cuidando dos seus filhos, aí não, na hora que tem que repreender, na hora que tem que disciplinar, na hora que tem que corrigir o comportamento, eles não têm coragem, porque não querem que o filho ou a filha fique desencorajado. Mas sabe o que acontece? Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Infelizmente, mais tarde, muitas vezes, a polícia vai fazer isso, mas não vai fazer com carinho como você faz. É sua responsabilidade cuidar agora, repreendê-lo. Filhos clamam por limites. Filhos clamam por limites. Limites quem vai colocar não é o governo, não é a polícia. Quem vai fazer isso em primeiro lugar é você, pai. A mãe também faz, mas eu estou falando hoje para os pais. Pai, você foi desenhado por Deus para ser o reflexo da presença de Deus aqui na terra. Isso não significa que você é perfeito, que você nunca vai falhar, mas significa que é sua responsabilidade. Sabe o que acontece? Pais permissivos e sem coragem de
repreender seus filhos, são os maiores inimigos de uma criança. Precisamos de pais que defendem, que honram e que vivem esses princípios e esses valores bíblicos, que amam a disciplina e incultem em seus filhos a palavra de Deus. Vocês, pais que estão hoje aqui, mamães que estão grávidas, olhe para mim. Psh. Aquelas que vão engravidar, olhe para mim. Tem uns que abaixaram a cabeça. A unção pega assim com os olhos fechados também, fica tranquilo. Vocês que têm filhos pequenos, vocês têm uma chance. Vocês têm um momento precioso de ensinar a seus filhos o caminho que eles devem andar. E a Bíblia diz, se você ensinar o caminho que eles devem andar, eles não vão se desviar do caminho do Senhor. Porque se eles quiserem tentar desviar, não vão. Porque o que está plantado no coração deles é tão forte, que vai sempre, quando ele tentar se desviar do caminho, eles vão ouvir uma voz: ei, esse não é o caminho. Vamos voltar para o caminho correto que está aqui. Quem confia, diga amém. Dê glória a Deus, se manifeste, dê um grito de júbilo, faz alguma coisa. Precisamos de pais que liderem pelo exemplo. Há milhares e milhares, por que não dizer milhões de meninos hoje? Eu quero falar dos meninos em nossa nação que estão crescendo sem saber como é ser homem, se envolvendo em drogas, sexo ilícito, álcool, gangues violentas. E a maioria das vezes, imensa maioria das vezes, é porque o pai não está por perto, ou ele não se importa. As estatísticas são brutais, irmãos. Algumas delas são em relação ao homem, por exemplo. Ela diz que 9 em cada 10 motoristas flagrados embriagados são homens. 8 em cada 10 pessoas presas por crimes graves, violentos, são homens. 3 em cada 4 pessoas que cometem suicídio são homens. Nós estamos procurando por homens, Deus continua procurando por homens que queiram primeiro ser homem. Deus fez homem e mulher. E o diabo está fazendo de tudo através de uma mentira chamada ideologia de gênero, de uma endemoniada chamada Judith Blatter, que criou essa mentira, esse sofisma, para matar, roubar e destruir. Deus não criou o sexo terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus chamou os homens para serem os primeiros. Os que chegam primeiros para preparar tudo. Para depois que tudo está no seu lugar. Para depois que ele entendeu que ele precisa viver de ter um relacionamento pessoal com Deus. Depois que o homem entendeu que ele precisa ter um propósito na sua vida. Depois que ele entendeu que ele precisa trabalhar, é sua responsabilidade. Depois que ele entendeu que ele precisa conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus foi dada primeiro a ele. Somente depois que essas coisas estão prontas no seu devido lugar, é que Deus diz no versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Eu agora vou lhe dar uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Você já viu que mulher não funciona na confusão? Mulher não funciona no caos. Mulher não funciona onde tudo é incerteza, é dúvida, é confusão. Porque as mulheres foram construídas para serem servidas pelos homens. Todo machismo e todo feminismo é excrescência, é esgoto daquilo que Deus planejou. Tem nada a ver. Um homem que entendeu a posição de um homem verdadeiro sabe que ele foi chamado para servir a sua família, chamado para servir seus filhos, servir a sua esposa.
quando essas coisas acontecem, quando Deus, através da sua sabedoria, nos permite colocar essas coisas em prática, como é precioso ver a família funcionar. Quer dizer que não tem problema? Claro que tem, sempre vai ter. Estamos desse lado da eternidade. Mas todas as vezes que a gente estabelece o fundamento, e a gente começa a construir sobre um fundamento sólido, as casas não caem, elas permanecem firmes. Vem lutas, vem ventos, vem chuva, vem tempestade, mas a casa permanece firme, a casa permanece forte, a casa permanece de pé, porque você construiu sobre a rocha que é Jesus. Você construiu sobre os princípios e valores do reino de Deus, os quais funcionam e vão nos levar adiante pela jornada dessa vida, para a glória do nome de Jesus.